E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente fala de uma forma leve, descontraída, de vários assuntos. Tanto que hoje a gente vai falar sobre as Olimpíadas, não só a de Tóquio, mas de algumas outras também. E a ideia é fazer esse bate-papo com você, por isso que a gente sempre pede essa interação, esse bate-papo gostoso. Mas, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ninguém mais, ninguém menos que ela, uma das responsáveis em deixar o nosso marketing uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo ótimo, Gu. Tudo bem, gente? Tô animada pra esse assunto, que eu adoro Olimpíadas. Vai ser muito bacana, vem com a gente. Show! Devidamente apresentados, bora conversar? Hoje o assunto são as Olimpíadas. Esses jogos deliciosos que a gente acompanha, torce, pula, tem esporte favorito, não tem. Vamos falar de tudo isso. E claro, a gente vai começar do começo, pela origem. Ana, bora lá? Bora lá. Vocês já estavam esperando por isso, né, gente? Que eu sei. Que acompanha esse podcast faz tempo, com certeza já sabia que era isso que estava por vir. E o primeiro registro dos Jogos Olímpicos foi em 776 a.C., na Grécia. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar que as Olimpíadas surgiram lá, e a gente tem esse registro porque os nomes dos vencedores foram anotados, foram registrados. Então a gente consegue saber que nessa época já existia. E pelo que conta a história, né, os historiadores, eles foram um tipo de torneio que acontecia na cidade de Olímpia, na Grécia, entre várias ilhas, né? A Grécia tem muitas ilhas e a Grécia, naquela época, ainda funcionava na base de cidades-estado. Então, atletas de todas essas cidades-estados iam para Olímpia para competir e era um momento de trégua entre todos eles, era um momento que trazia paz, trazia prosperidade para a Grécia, então era muito aguardado. Daí que veio o nome Olimpíadas, né? Porque eram jogos, competições que aconteciam nessa cidade de Olímpia. Maravilhoso, não à toa chamado de o berço das Olimpíadas, né? Exato. E segundo a mitologia, só que aí é mitologia, né? Não tem registro nenhum. Os jogos, eles foram criados por Hércules. Sim, o filho de Zeus. Você que assistiu o Hércules na Disney sabe de que eu tô falando. Segundo a mitologia, a Hera, que por um acaso é a esposa de Zeus, deu para ele 12 tarefas impossíveis de se realizar. E depois que ele realizou uma delas, ele resolveu celebrar. E aí ele fez uma grande festividade com competições justamente em Olímpia. Então, dizem aí, né, a mitologia, que foi daí que começaram os jogos a acontecer. Não sabemos, mas também é uma curiosidade legal, né? Espero que ele não tenha sido um competidor, né? Porque no desenho ele era fora de série. Na mitologia também. Pois é. Não, imagina, os esportes, matar um leão. Porra, o cara hoje tem que fazer o salto com vara. E naquela época tinha que matar um leão, tinha que matar a hidra lá, com os bichos com 3 cabeças. Acho que hoje ficou um pouco mais tranquilo, dá pra brincar hoje, né? Hoje já dá, hoje já é pra mortais, né? Isso. Boa. Inclusive, só de curiosidade, Hércules é um dos meus filmes favoritos da Disney. Que filme bem feito, melhor trilha sonora. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Comenta lá no nosso Instagram se você quer que a gente faça um episódio sobre Disney. Ou sobre filmes, inclusive, né? Dá pra anota aí nas ideias. Boa. E não à toa, Atenas foi a primeira cidade a sediar as Olimpíadas na Era Moderna, né? Obviamente, com o tempo, conforme todas essas evoluções da história, os jogos pararam de acontecer e em 1896 eles resolveram resgatar essa tradição histórica e as Olimpíadas começaram a ser feitas de novo, só que dessa vez com outros países, né? Não só dentro da Grécia. Então, Atenas foi a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos e naquela época aconteceu só entre 14 países. Olha a evolução que teve para hoje, né? A gente vai até comentar depois.
Então deixa esse suspense no ar. Mas você falou duas coisas que são interessantes até comentar de novo. Rolou essa paradinha e começou a ser frequente, né? Então, não sei se o pessoal já percebeu, as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Só precisou pular também na época das guerras, né? Tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial rolou uma pausa. Não faria o menor sentido rolar enquanto os povos ali estavam tretando. É que, na verdade, pularam 4 vezes, né? Uhum. Justamente porque estavam acontecendo as guerras. Não é que foi uma coisa contínua, né? Tanto que teve toda a história lá que nas Olimpíadas de Berlim e o Jesse Owens ganhou a corrida e aí o Hitler parece que não curtiu muito a história. Enfim, quem manja de história conhece, já ouviu esse caos. Boa. E tem também, por incrível que pareça, né, as pessoas às vezes acham que são coisas diferentes, a Olimpíada de Inverno. Então, essa Olimpíada, que a gente chama só de Olimpíada, na verdade, são as Olimpíadas de Verão, e tem as Olimpíadas de Inverno, que também é bem tradicional, não aconteceu tão antigo assim, mas começou em 1924. E ela começou a ter esses status de Olimpíadas de fato, né, 2 anos depois, em 1926, que realmente começou a ter esse peso. Talvez a gente até possa depois comentar, colocar algum post específico, né, quando rolar os Jogos Olímpicos de Inverno, porque tem as modalidades que são só para o inverno. E tem as do verão, que são só do verão. Então tem a diferença mesmo. E para quem gosta do esporte, as duas é um sucesso. Mara, e o bom é que as Olimpíadas de Inverno, elas sempre são 2 anos depois da de verão, né? Então, na real, a gente não precisa esperar 4 anos para ter uma nova Olimpíada. A gente tem a de verão, 2 anos depois de inverno, 2 anos depois de verão, a gente fica mais feliz. Fora os mundiais, né? Tem esporte pra caramba. Tem Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa, né? Tem bastante campeonato. Isso é uma coisa que eu gostaria. Eu sempre, quando rola a Olimpíada, eu fico com essa sensação. Eu falo, puta, eu queria acompanhar mais aquele esporte que eu gosto, né, ver os mundiais e tal, mas, putz, é muito difícil acontecer. Tanto do lado de cá, de lembrar, tanto do lado de lá, de ter canais para assistir, mas é sempre uma coisa que eu fico querendo acompanhar mais. Hoje com o Instagram facilita um pouco, então, por exemplo, a Mayara Aguiar, né, a medalhista de bronze no judô, eu acompanho lá no Instagram, acompanho uns nadadores também, né, eu acho legal e tal. Então facilitou um pouco as redes sociais, mas eu gostaria de ver mais campeonatos. Sim, inclusive acho que essa é uma das graças das Olimpíadas, né? Justamente da gente poder ver esportes diferentes, ver coisas que a gente não tem acesso às vezes. Mas também já vamos chegar lá. Queria comentar, você falou até da Maíra, do Brasil, e a história do Brasil nas Olimpíadas. Se os Jogos começaram em 1896, o Brasil só foi participar em 1920. E olha que curioso, nesse mesmo evento, o Brasil já ganhou 3 medalhas. O ouro, a prata e o bronze por equipes, né, no tiro esportivo. Então ele ganhou 3 competições diferentes, 3 medalhas diferentes, logo no primeiro ano em que ele competiu, que foi os Jogos da Antuérpia. Assim, que bacana, né? E aí, desde então, estamos aí ganhando medalhas e o Brasil chegou a, como todo mundo sabe, sediar as Olimpíadas em 2016, que foram os Jogos do Rio. Boa. A piada quase que já tá pronta, né? As primeiras medalhas serem do tiro esportivo, né? Não sei o que isso diz sobre nós. Pois é. Mas hoje em dia o tiro, ele tem ali, tinha um japa, que eu não vou lembrar o nome, que ganhou, acho que medalha e tal. Deve ter sempre representantes legais, mas não é uma coisa muito expressiva, né? Não é uma coisa que eu, Gustavo, pelo menos, eu não vejo muita mídia também comentar sobre o tiro, né? A gente acaba olhando para outras e, pô, tem essa questão histórica aí que é bem legal de saber. Eu também não sabia, não conhecia essa parte da história das Olimpíadas do Brasil. Pois é, eu achei bem bacana também. E achei curioso que a gente não entrou logo de cara nas Olimpíadas, né? A gente só foi entrar uns bons anos depois. Os caras nem devem saber quem era Brasil, né? Capital Buenos Aires? Tem gente lá fora que ainda acha que a gente mora na selva e que tem jacaré andando na rua. Isso, sabe de nada. Bora falar um pouquinho dos esportes aí que rola na Olimpíada, começando, acho que já vamos falar do de Tóquio, né, porque como foi evoluindo, né, antigamente tinham, né, os leões e tal, isso que é brincadeira,
Cada vez mais esportes vão entrando, alguns esportes saem, depois voltam. Acho que é legal comentar disso daí, Ana. Vamos lá. Em Tóquio, são 46 esportes, 11 mil atletas e 205 nações. E a gente fala nações e não países porque não são exatamente países, né? A gente tem aí a Grã-Bretanha que está competindo como uma coisa só. A gente tem os atletas da Rússia que estão competindo com um nome esquisito lá, porque a Rússia, depois do escândalo do doping, foi proibida de competir como país. Então, 205 nações, o que é muita coisa, né? Os 46 esportes também vale a pena comentar que alguns sites falavam 33, tem vários diferentes, porque uns agrupam e outros deixam separado. A Olimpíada, por exemplo, deixa 3 ciclismos diferentes, né? Uhum. Então, só atletismo deve ter 46 modalidades diferentes. Exato. Então, tem esporte pra caramba, mas é legal pontuar que tem alguns específicos, né? Tem as características e tudo mais. Mas se você vê informação diferente é por conta disso. Alguns agrupam, outros não. Então, aqui a gente falou 46 esportes. Exato, perfeito. E acho que o grande destaque dessas Olimpíadas de Tóquio são os esportes novos, né? Foi o que todo mundo comentou, todo mundo queria ver. Eu, inclusive, até o skate foi um dos novos e é um esporte que eu não costumo acompanhar normalmente. Até gosto, mas não costumo acompanhar. E dessa vez eu fiz questão de assistir porque eu queria saber como que ia funcionar. O surf também, eu queria saber como que ia ser. Então, muita gente estava com expectativa, né, para eles. E não foram só o skate e o surf que estão aí nos Jogos Olímpicos, mas tem outros esportes também. A escalada é um novo que eu não vi ninguém comentando sobre, eu achei muito legal. E tem esportes que voltaram, né, que já estavam em Jogos Olímpicos no passado, ficaram um tempo sem entrar nos Jogos e agora voltaram, como o beisebol, né, ou softball, a gente vê os dois nomes, e o karatê. Então também achei muito legal isso. Pois é, o surf e o skate, acho que teve esse holofote grande porque tem bons representantes brasileiros, né? Tanto não à toa que ganharam medalha. No circuito mundial eu gosto bastante, não acompanho muito, mas eu sigo principalmente no Instagram, que é uma forma de acompanhar sem ser os horários loucos lá que acaba não vendo. Então tem o Luan, tem o próprio Kelvin que ganhou a medalha, sempre tem brasileiros, as próprias brasileiras também são boas, né? A Letícia eu sigo, a Raíssa. Então tem uma galera mesmo que por isso que eu acho que já tinha essa expectativa, assim como no surf, né? Tanto o Medina, aí o surf eu acompanho menos, o Ítalo, mas estava vindo forte, acho que tinha sido o último campeão do circuito. Então acho que essa era a expectativa, porque tinham bons nomes. O que me surpreendeu foi a escalada. A escalada não tem nenhuma participação de brasileiro, e eu assisti no Netflix o Beastmaster, aquela competição muito legal, pra vocês verem como eu gosto de esporte. Eu assisti uma série do Netflix de esporte, amigo. Que é mais ou menos uma Olimpíada. Os caras participam de várias coisas lá de louco, assim, tal, mas não são vários esportes diferentes, é um só, né? Tem que enfrentar a besta. E grandes brasileiros lá, inclusive o brasileiro que ganhou a edição, eram escaladores. E aí os caras sempre comentavam, né, de grandes escaladores, tinha uns caras novos lá que tinham sido os campeões, etc e tal. Eu achei estranho não ter rolado brasileiro na modalidade. Agora, beisebol e karatê, o beisebol voltando depois de 2 ciclos, putz, é uma coisa que os Estados Unidos têm sofrido para manter a atenção da galera assistir. Eu te confesso que não acompanho. Tenho um amigo que é japonês que gosta. E karatê, eu me surpreendi que não tinha, né? Porque é um esporte, uma arte marcial tão tradicional, né? Mas às vezes eu acho também que alguns esportes acabam não entrando na competição porque não tem países o suficientes com representantes dessas modalidades. É verdade. Então, se, sei lá, só tem 2 países que tem atletas da modalidade, não faz sentido ter nos jogos, né? E aí acaba saindo por alguns anos, e aí se anos depois comitês apresentam atletas que querem competir por essa modalidade, eles falam, não, beleza, tem gente suficiente para fazer rolar, então vamos botar de novo, né? Sim, boa, faz sentido. Vamos ver como que esses outros aí vão sair. Eu quero assistir escalada, tem que ver na programação como que vai rolar, porque tem 3 tipos de competição da escalada, velocidade, força, e uma outra lá que vai ficando difícil, então eu tô curioso para ver a escalada, quando rolar, vou acompanhar.
não só de novos vivem os esportes, tem os diferentes, tem os estranhos. Eu listei aqui os que são estranhos para mim, né, e até concordando com a Ana também. Por exemplo, badminton, o famoso peteca. Porra. Esse é um que não tá nem um pouco no radar do brasileiro, né? Não, e olha que teve um brasileiro que foi bem, né, lá, que estreou bem, não sei se perdeu, mas teve um representante brasileiro lá que foi elogiado. Mas, porra, a peteca realmente, acho que falta a bolinha de gude, né? Peteca entra nesse pacote aí. Desculpa os atletas que jogam e levam a sério. É a mesma coisa que o tênis de mesa. É que eu já tô mais acostumado a ver o tênis de mesa como esporte, até por conta da tradição brasileira, que tem bons atletas e tudo mais. Mas também é uma gourmetização do ping-pong, né? Não, pra mim é absurdo. Fui eu que insisti de ter ele nessa lista de esportes diferentes, porque, cara, você vê as pessoas no churras, sabe, tomando cerveja e jogando ping-pong. E aí você fala, caraca, isso é um esporte olímpico. Pô, jogava pra caramba lá, os caras colocavam ping-pong nas indústrias, né? Pra galera na hora do almoço lá brincar um pouquinho. Então, foi o que eu falei, eu já tô acostumado um pouco a olhar o tênis de mesa como um esporte mesmo, porque por conta da tradição. Então eu não vejo desse jeito. Se fosse pembolim, aí beleza. Outros que são estranhos. Basquete 3 contra 3 é recente, não é nessa daqui, mas é recente, não faz muito tempo que entrou. Parece um negócio que, pô, as quadras estão lotadas, vamos jogar aqui 3 contra 3 e rola um basquete. É mais dinâmico, eu acho legal também, mas eu achei estranho ser um esporte olímpico, te confesso. Eu acho estranho porque é como se fosse uma modalidade de um esporte que já existe, né? Ah, mas se for pensar assim, pô, tem várias ginásticas, tem lá que a gente viu o ciclismo de quadra, de montanha. Sim, isso é. Beleza, desmembrar os esportes eu acho ok, eu só acho estranho que assim, qual é a grande diferença, Exato, né? Exato. Leigo que sou, eu não consigo, te confesso, avaliar. Talvez quem joga e fala, pô, é mais dinâmico, tem assim, tem a regra. Porque eu lembro do basquete assim, que você jogava e não podia deixar a bola pingar, ficava parado, só podia dar 3 passes, tinha umas regrinhas de, tipo, ter dentro, ter fora no futebol, que tinha no basquete também. É estranho, te confesso que é estranho. Uhum. Outro que eu fiz questão de colocar aqui na lista, que eu achei estranho, é o hóquei, só que sobre a grama. Porque na minha cabeça, quando a gente fala de hóquei, a gente vê no gelo lá, Estados Unidos, Canadá, destruindo e tal. Na grama, fica um negócio meio, sei lá, né? Não consigo nem imaginar como é isso. Será que a grama tinha que ser bem baixinha pra bola rolar? Sei lá. Será que é tipo como é que a gente viu recentemente um croquet? Ah, o daquele dos japoneses, né? Que tem a rainha da Alice no País das Maravilhas, a rainha de copas, ela joga aquilo. Que pra mim antes eu chamava de cricket, e aí eu descobri que não é cricket, que cricket é outra coisa. Que esse negócio eu acho que é croquet, alguma coisa assim. Se estiver falando besteira, por favor, podem me corrigir, mas eu acho que é isso. Então, na minha cabeça, o hóquei sobre a grama seria uma coisa parecida, sabe? Parece que era um polo, com os cavalos ali e tal, batendo. E aí o cavalo é muito caro pra você manter. Nós aqui, não vamos alugar os cavalos não, vamos jogar nós aqui na grama mesmo, bate na bola e vai o jogo. Eu acho que é por aí. Vai evoluindo, vai ficando mais barato, mais acessível, né? Não é todo mundo que consegue cuidar de um cavalo, né? Mas hipismo está lá nas Olimpíadas, inclusive. Eu até vi um meme recentemente que a pessoa falava assim, como que funciona com o hipismo? Os países estão sediando que fornecem os cavalos? Aí as pessoas dando pilha embaixo nos comentários. Eu fiquei, amiga, como assim? O cavalo é tão atleta quanto o atleta, né? Eles são um par, eles treinam juntos, é um negócio, tipo, como assim? Ah, é o país que cedia que dá os cavalos? Não, realmente, existe um trampo de você levar o teu cavalo para outro país que deve ser considerável, mas eu até fui olhar, parece que eles colocam veterinários junto com os cavalos no transporte para estressar o menos possível o animal, tem todo um cuidado, é um negócio absurdo. Não à toa é um esporte de elite, né? Porque, olha tudo de cuidado. Na outra vida eu quero ser cavalo também, só isso aí. Eu tenho um tio, inclusive, que ele é treinador de cavalos, ele trabalha no Jockey lá no Rio de Janeiro,
E, cara, é um esporte bem difícil e é pra elite mesmo, exatamente o que você falou, porque manter um cavalo é muito caro. É um rim que você deixa lá. Mas falando de esporte de elite, um que eu não sabia, não tinha a menor ideia, é um esporte que eu já assisti algumas vezes, é legalzinho, é muito longo, mas tá nas Olimpíadas, que é o golfe. Golfe mesmo eu só jogo quando é Tetris, assim, né, no computador e tal. Nem sei se tem brasileiro. Não tenho ideia também, não era um que tava no meu radar. Assim, é um esporte conhecido, né? Não é um esporte que a gente nunca nem ouviu falar, mas também não acho que o Brasil tem essa puta tradição de golfe também. E aí pensando nessa lista dos diferentes, a gente também colocou aqui uns que deveriam estar, já que tem esses, por que não tem outros? Sinuca. Pô, se tem tênis de mesa, sinuca deveria ter. Inclusive tem bastante atletas de vários países diferentes. Eu gosto de sinuca. Eu havia bastante vídeos no YouTube do Sullivan, um monstro inglês da sinuca. Aí não é mata-mata que o brasileiro iria ganhar medalha de ouro a rodo, não, é snooker, né? Sim. Outro esporte que deveria estar nas Olimpíadas é a queimada. Com certeza, o Brasil seria um dos campeões. O Brasil seria campeão em fofoca e em meme. Acho com que certeza. Produção ali rápida. Em meme, a gente já ganhou várias guerras memísticas contra Portugal, inclusive. Então, assim, a gente já tem histórico de competição, entendeu? Mas aí, voltando a falar um pouco mais sério, que nem a sinuca, pôquer, por exemplo, poderia estar nas Olimpíadas. É também um esporte que tem muito países diferentes, a galera curte, joga. Acho que poderia estar aí no meio. Que aí, assim, o que é um esporte, né? Eu sempre tenho a impressão de que o esporte é algo que envolve o corpo, o movimento, alguma coisa do tipo. E aí você pega um pôquer, por exemplo, que é um negócio puramente mental, fica destoando um pouco, que nem xadrez também, então seria. Mas é que o esporte não é a ginástica olímpica, que fica pula para um lado, sorri, joga a bola para cima e tal, e tem um monte de coisa. Também tem o esporte de tiro que o Brasil foi campeão em 1920, e, pô, é mira, mental e, pô. Mas aí não é mental, aí tem um movimento. Mas tem o movimento da mão, você precisa comprar carta, você precisa descartar. Olha o Miguel. Eu acho que você não tem simpatia com o pôquer, com o xadrez e quer excluir os bichinhos, mas eles são da hora. Não. Eu acho muito da hora, só que eu não sei se eu consideraria como esporte justamente por isso. Não, porque daqui a pouco então tem que ter videogame nas Olimpíadas. Ó, e esporte tá ganhando, movimenta o mundo, uma grana legal. Se pedir minha opinião, eu voto sim. Quem sabe, daqui a uns 30 anos a gente tem essa conversa de novo. Não, e a gente falou que o Brasil com certeza ganharia, né, em queimada, em fofoca, em meme. Mas tem os esportes reais, né, os que estão nas Olimpíadas, que a gente se destaca muito. E isso eu acho legal a gente comentar, porque o Brasil sempre tem essa coisa de síndrome do vira-lata, né? Acho que a gente até já falou sobre isso nesse podcast, que a gente sempre se acha pior que todo mundo. Mas, cara, quando a gente tá falando de esportes, tem alguns que a gente é muito bom, que a gente é referência, né, que os outros países têm medo da gente. Eu acho que o vôlei é um deles. Já adiantando aqui, é inclusive o meu esporte favorito da vida. Eu amo vôlei, sempre acompanho os mundiais também, não acompanho só em época de Olimpíada. E o Brasil é bom pra caramba, hein? E o legal do vôlei é que não é só o vôlei de quadra. Tem o vôlei de quadra feminino e masculino, que os dois são muito bons. E tem o vôlei de praia também, né? Que tanto o feminino também são muito bons, né? Sim, a gente tem um histórico muito bom com vôlei e eu amo. Temos histórico com a ginástica também, né? Ginástica artística. Sempre tivemos atletas muito bons. Não é top de linha igual o vôlei, mas sempre tem muito bons atletas. Sempre muito bons atletas ali que nos enche de esperanças em ganhar a medalha. Além, obviamente, de fazer uma excelente competição, né? Sim, a gente tem esse ano a Rebeca, né? Que, prata no individual geral. Isso foi um orgulho. E temos os outros atletas também, né, as outras modalidades. Então, a ginástica sempre é um que a gente acompanha bastante. As artes marciais, no judô, taekwondo, no boxe, na luta, o Brasil sempre vai muito bem.
Sempre, a gente tem medalha. A gente falou de esportes que deveriam estar. Será que MMA também poderia ser um... Eu não sei como que classificaria, né? Porque ele junta todos, mas também o Brasil é bom. E não à toa, né? Que é bom nas lutas também. Sim, talvez. Poderia ser uma futura modalidade, né? Por que não? Você falou do judô. O judô é o esporte que o Brasil mais ganhou medalha, né? Então sempre tem essa esperança também aí de faturar algumas medalhazinhas pro Brasil. Ah, que legal, não sabia disso não. Tem ainda o futebol, né? Não dá pra deixar de falar dele. O povo começa a massacrar até. O campeão olímpico, né? O Brasil é conhecido como o país do futebol, então, por mais que nas Copas do Mundo, nos outros campeonatos, a gente talvez não seja tão bem assim, mas pelo menos olimpicamente falando, né, o futebol ainda tá aí, faz estrago. E tem outros também, natação, a gente sempre tem um ou outro que se destaca, a vela, sempre tem aquela família que eu esqueci o nome. A família Grael? Isso, que eles também... Sempre parece que todas as Olimpíadas tem uma pessoa nova daquela família ganhando medalhas. Eles estão há 100 anos ganhando medalha nesse esporte. Também a gente sempre acaba ganhando alguma coisa. E fora surf, skate, né? Que a gente já falou que são os esportes novos e que a gente também manda muito bem. Você pulou o hand feminino, que é sempre muito bom, né? O masculino não vai muito bem, infelizmente, mas o feminino tá sempre ali brigando. A Duda Morim, por exemplo, foi considerada a melhor jogadora de vôlei do ano passado, de hand do ano passado. Sim, então, as brasileiras mandam muito bem no hand feminino. Também tem esperança de medalha aí pra esse ano. Boa. Então, assim, você vê que a gente não é um paizinho que não é bom em nada, né? A gente tem várias coisas que a gente se destaca. E aí, eu falei aqui que o vôlei é o meu favorito, mas tem outros também. Assim, no Olimpíadas, eu vou te dizer que eu assisto de tudo, sabe? Não tem um esporte que eu olho, torço o nariz e falo, não vou assistir. Não, se estiver passando, eu assisto. Mas tem uns que eu faço questão. Então, o vôlei, a ginástica artística, a natação... E a ginástica rítmica também, que é um que o povo não dá muita moral, mas eu amo, porque eu acho super bonito. Eu acho que é uma dança, sabe? Sei lá, é um espetáculo muito bonito, eu gosto muito de assistir. Eu sou também assim, eu gosto de assistir de tudo. O que estiver passando eu vou assistindo. Claro que alguns esportes me prendem mais que outros também. Mas eu, adoro assistir todos. Independente de se tiver Brasil ou não. Se tiver... Claro, tem que estar bom, né? Não pode ser também qualquer picholeco lá que você vai acompanhar. Não, tá rolando pau a pau lá, emoção e tal. Eu gosto pra caramba. Mas realmente também tem alguns esportes que eu gosto mais. A ginástica também é um esporte que eu acho legal, o futebol normal, o judô é um esporte que eu acho legal, natação eu gosto bastante, até porque eu nadei um tempinho. O que mais? Surf, skate eu acho legal. Bom, eu gosto de todos. Tamo junto nessa parte, então. E aí eu quero te fazer uma pergunta, que é: quem é você como espectador? Você é a pessoa que sofre, que chora, que se joga no chão, que sai gritando quando o Brasil ganha? Ou você é aquela pessoa que, ganhou, que bom? Bem, eu acho que nenhum nem o outro. Eu sou uma pessoa comedida, eu sou uma pessoa elegante, né? Eu me emociono. Pô, ginástica lá, quando a Rebeca ganhou, deu um nozinho na garganta, né? Porque a narração do Galvão também é muito legal, porque carrega bastante emoção. Você sente aquilo ali, né? Te faz arrepiar. Então eu gosto bastante. Mas eu não sou de euforias, não. De, isso aqui é xingar, enfiar o dedo na tela da TV, essas coisas todas. Mas também não faço indiferença. Falo, pô, legal, você viu, tal, comento, jogo no grupo, tal. Então, sei lá, um intermediário. Eu vou dizer que eu não sou tão comedida assim. Não, assim, nos esportes que, como eu falei, eu assisto tudo, mas nos esportes que não são os meus favoritos, eu até fico mais de boas. Mas nos esportes que eu gosto muito, nossa, eu torço muito, eu choro, eu grito, eu torço de verdade, assim, sempre. Parece que é minha família que tá ali competindo, sabe? Inclusive, assim, no vôlei, quando a gente ganhou medalha, né, nas últimas Olimpíadas, eu tava lá gritando que nem uma louca. Na ginástica artística, eu tava assistindo ontem, assim, no YouTube, que tem um canal Olympics, que eu acho que é o oficial das Olimpíadas, não tenho certeza, sei lá. Tem até bastante seguidor, acho que uns 6 milhões, não sei.
Mas aí, por um acaso, apareceu pra mim no meu feed e eu tava vendo um vídeo do Diego Hipólito, falando sobre a história dele nas Olimpíadas. Cara, eu terminei o vídeo e eu tava chorando. Então, eu coloco o coração mesmo, sei lá, pra mim, não tem essa de ser comedido, não. Tem algumas coisas de Tóquio aqui que vale a pena a gente destacar. Começando pelos horários dos esportes na Ásia. Pelo amor de Deus, hein? Ai, difícil, né, Gu? Putz, grila. Pegaram logo o Japão, que é um país que tá exatamente 12 horas de diferença da gente. Então, todos os esportes, ou é muito tarde, ou é muito cedo. Ontem eu tava assistindo vôlei e eu fui dormir 2 horas da manhã, porque eu queria saber como que ia terminar o jogo. Aí você pensa, putz, preciso trabalhar hoje de manhã, dar satisfação pro meu chefe. Como que faz? Gravar podcast com o chefe, né? Não é mesmo? Não, realmente é um horário ruim. Assim, não é... Eu acho que na Copa do Mundo que rolou na Ásia, eu acho que eu sofri mais, porque os jogos eram às 5 da manhã, e 5 da manhã eram ruins. Por mais que tenham jogos que sejam... A final do surf foi às 3 da manhã, né? Mas ainda tem jogos que rolam às 11, então, sei lá, entre as 11 e meia-noite, dá pra ir assistindo... E de manhã você também acorda com alguns esportes rolando. Então 8, 9, 10, até a 11 da manhã ainda tá, né, 11 finaliza. Eu acho que assim, ainda dá pra assistir algumas coisas que dê pra acompanhar. Mas realmente, ali das 2, das 3 da manhã, não rola. Aí eu abandono. Ai, não, é horrível. Eu acho péssimo. Ainda mais pra mim, que eu não gosto de acordar cedo. Estou tentando mudar. Mas não gosto, não é fácil pra mim. Aí você me coloca um negócio às 7 horas da manhã, às 5, que não dá nem pra assistir, nem se você quiser acordar cedo. Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Como assim? É porque você acabou de dormir a 1, como você vai acordar às 5 pra assistir alguma coisa? E mesmo se eu fosse dormir 11 horas da noite, 5 ainda era cedo, pô. Isso que eu lembro de ter sofrido muito com a Copa do Mundo, que os jogos eram 5, porque eu até acordava, eu levantava, preparava o café, ia pro sofá e dormia. Não, e o pior é que tem a convergência dos jogos, né? Então, por exemplo, ontem eu tava querendo assistir o vôlei, que acabou 2 horas da manhã. Aí, se hoje tivesse alguma coisa que o Brasil tava competindo por medalha às 7, como que eu faço pra assistir os dois? Não dá, né? Aí você tem que fazer aquelas escolhas difíceis. Dormir cedo pra acordar cedo pra assistir esse, ou dormir tarde pra acordar tarde pra assistir aquele. Não, ou até mesmo jogos que acontecem no mesmo horário, isso também é ruim, né? Que você quer acompanhar, sei lá, vôlei e hand. Putz, e aí, como que faz? Não dá, você tem que escolher, é chato. E essas Olimpíadas, elas foram também uma Olimpíada diferente, né? Porque a gente tá num momento diferente do mundo, falando da pandemia. Então, também tiveram que rolar essas adaptações dos próprios atletas, né? Do calendário que era para ter sido ano passado. Atleta de alto nível, né, tem todo um ciclo, tem toda uma preparação de alimentação, desenvolvimento para chegar na época e tá estourando. E a pandemia deve ter destruído o cronograma de muita gente, fora as idades, né? Nossa, isso é uma coisa que eu penso muito, sabe? Porque você pensa assim, tem atletas que estão competindo com 40 anos, sei lá. E nessa idade, 1 ano de diferença, de 40 para 41, de 39 para 40, sei lá, é muita diferença no corpo da pessoa, né? Então, a pessoa ia competir ano passado, às vezes estava com uma condição física, e aí vai chegar esse ano com uma condição física completamente diferente. Fora que, por conta da pandemia, muita gente não conseguiu nem treinar direito, né? Os clubes foram fechados, os centros de treinamento foram fechados, piscinas. Eu até comentei, né, antes da gente começar a gravar, de que eu vi a reportagem de um atleta que ganhou ouro na natação e ele estava treinando numa piscina daquelas de lona que ele colocou no quintal da casa dele. Então, cara, olha isso, sabe? Imagina como tá sendo para esses atletas. Tudo bem que assim, não daria para ser diferente disso, né? Prioridade é a saúde, né? Tudo mais. Mas realmente é uma coisa que quebra as pernas de todo mundo. Então, eu nem sei se eu não tô acompanhando muito numericamente, assim, de como que tá os recordes, se a galera tá chegando bem, se tá chegando pior. Isso eu não me atentei.
mas é uma coisa que precisa ser levada em consideração mesmo, né? Sim, eu também não olhei isso. A única coisa que eu vi, que eu reparei de verdade, é que foi a abertura, né? Lógico que sempre é bonito tal, mas a abertura foi bem mais miada esse ano do que no ano passado, né? Sem público e até as delegações, né? Os países não poderiam levar todos os atletas, tinham que escolher alguns atletas para estar ali. Aí era aquela coisa, você queria ver todo mundo, todos os rostos conhecidos, aquela festa toda, acho que perdeu um pouco do calor, né, até da animação, parece que foi uma abertura mais fria, assim, pra mim. Eu não assisti a abertura, então eu não posso falar, mas é uma coisa que realmente tá sendo diferente, tanto que a gente viu a atleta lá dos Estados Unidos, né? A Simone Biles desistindo do individual geral, porque não estava aguentando, né, a pressão psicológica, assim, saúde mental em primeiro lugar. Foi, inclusive, muito importante da parte dela tomar essa decisão, né, assim, abrir o precedente para outros atletas, porque deve ser muito difícil para esses caras. Eles, assim, não é só um trabalho, né, uma competição, é a vida desses caras que tá ali, sabe? É muito sangue, é muito suor, é muito sacrifício. E por um momento, né, não é nem um ano, é assim, sei lá, os 15 minutos que você tá competindo, sabe? Então, é muito louco. E ela não é qualquer uma, né? Então isso também fortalece todo esse olhar pro realmente tem que focar no que precisa focar. Beleza, além da pressão de atleta, né, de estar na maior competição para eles, né? Tem todo o resto, né? Então acho que super apoio essa decisão dela. Acho que ela tem que priorizar de fato a saúde mental dela, porque a carreira dela acho que não acaba ali, né? Tem outras competições, outros mundiais, talvez pela idade, outro ciclo olímpico, que ela pode se preparar, estar numa condição melhor, o mundo pode estar melhor e poder proporcionar o espetáculo que ela quer. Então acho que é uma escolha que tem que ser ponderado tudo isso, né? Sim, e fora também que, assim, ela abriu mão de uma categoria, né, de uma modalidade, ela abriu mão da medalha do individual geral, mas ela ainda vai competir pelos aparelhos, né? Então, também talvez foi aquela decisão difícil de, não, eu não consigo dar conta de tudo. Vou priorizar algumas coisas, porque eu prefiro fazer algumas coisas e ter a chance do ouro, do que tentar fazer tudo, não dar conta e ter que lidar com a decepção, ou, sabe, com toda a pressão, a crítica e tanana. É porque o atleta, ele é muito sozinho, né, na rotina dele, né? A gente, quando vê na Olimpíada, pô, da hora, não sei o quê, mas principalmente os brasileiros, né, por exemplo, da natação. A ginástica até tem clubes aqui no Brasil, tanto que a Rebeca era do Flamengo, tem em São Paulo tem alguns fortes, tem acho que é Ipiranga, que é forte também. Enfim, o próprio São Paulo, tem clubes que apoiam bastante atletas de diferentes modalidades, mas na maioria tem muito atleta sozinho, né, que tem que aguentar essa pressão, que não tem patrocínio, não tem apoio, ele que tem que embolsar tudo para competir. Então a vida de atleta também não é fácil, não. Isso me deixa tão triste, porque é isso, né? O esporte não é valorizado no Brasil. Eu tava vendo uma reportagem sobre isso, que tem atleta que a profissão não é atleta, que a profissão que tava vivendo de Uber e ao mesmo tempo treinando pra Olimpíada, sabe? Que pagou a própria passagem, que não teve patrocínio nenhum, que ganha até R$2.000 por mês para treinar em alto nível. É exatamente aquilo que eu tinha falado. É muito suor, muito sangue, muito sacrifício. E aí você vê atleta pedindo desculpas. Não lembro quem que foi, acho que foi do judô, do taekwondo, não lembro. A moça pedindo desculpa, foi, né? Ela falando, gente, desculpa. Eu vi um cara no judô pedindo desculpa. Eu vi uma moça também, não lembro aonde, mas talvez tenha sido mais de um. Mas atletas pedindo desculpas pro país por não ter ganho. E é tipo, cara, não peça desculpas. Você tá competindo sem patrocínio, sem incentivo, só você por você mesmo, sua força de vontade. E, sei lá, eu fico emocionada. É só pensar o Cielo, né, que foi morar fora do Brasil para poder treinar, para poder ter condições melhores. O caso recente do Falcão, que tá trabalhando como entregador, que foi um medalhista
pelo boxe. Nossa. Então as pessoas elas pedem o incentivo, né? A mídia pede incentivo, mas a mídia também não dá abertura, né? Quantos campeonatos de judô que a gente tá comentando a gente vê na Globo, por exemplo? Dos esportes que sejam os esportes mais tradicionais mesmo, né? Não tem muita abertura. O Globo Esporte, por exemplo, fala de futebol. Então é uma cobrança que também precisa olhar interna, né? Peraí, o que a gente tá fazendo aqui que tá apoiando isso de verdade, né? Porque é um negócio muito lucrativo. Pô, quantas competições, você colocar a tua marca, transmissão, pessoas assistindo. É uma coisa que daria para fazer um quadro de esportes diferentes, inusitados e falando, né? Acho que moveria mais, né? Exato. E aí é complicado também, porque a gente se compara muito com outros países, né? E a gente vê países onde tudo é diferente. Então você pega os Estados Unidos da vida, por exemplo, que são mega fortes no esporte, que valorizam pra caramba. E aí você pensa, os esportes eles são estimulados desde a base, eles valorizam os esportes dentro das escolas, das universidades. Galera quer fazer esportes para poder competir por bolsa nas universidades. E aí você olha para o Brasil, é completamente diferente, porque lá as boas universidades são as pagas, então o cara tem que fazer algum tipo de esporte para poder ganhar bolsa. E aqui as boas universidades são as públicas, então não teria nem como fazer o mesmo tipo de incentivo. Então é uma loucura, né? Mas nem só de coisa ruim vive a Olimpíada, né? Teve um momento Tóquio aí muito engraçado, que foram as fofocas que rolaram aí por conta das bagunças, né? Então, não sei se isso foi bom ou se isso foi ruim, né? Porque teve várias fofocas diferentes. Inclusive, acho que as redes sociais se mostraram muito presentes nessas Olimpíadas. Não que nas outras não existissem redes sociais, mas acho que nessa a galera tá mega ativa. Os atletas estão lá nas redes sociais. Você vê o Douglas do vôlei, com, sei lá, 2 milhões de seguidores, não sei. Virou a Juliette das Olimpíadas, que tá aí bombando. Então, o pessoal comentando tudo e tal. Mas eu acho legal que ele expõe bastante, ele faz as brincadeiras e tal, mas em dia de jogo ele não posta absolutamente nada, assim. Ele fica mega focado, concentrado, como tem que ser, né? Uhum. Além disso daí, tanto que eu vi um atleta de atletismo, que acho que ele ia correr alguma coisa lá, eu não lembro qual que era a modalidade dele, reclamando que o centro olímpico lá dos atletas, não sei exatamente o nome, tava barulhão e funk, ele não conseguia dormir e tal. E aí, falando que tem gente que vai lá, que não tem o compromisso de trazer medalha ou de competir bem, e ele precisava dormir, precisava acordar cedo, precisava focar, né? Aí tava essa baderna aí. Loucura, né? E ainda tem as fofocas do skate, do surf. Essas duas modalidades foram as que mais deram o que falar, né, nas Olimpíadas. Tanto pela expectativa de ser novo, quanto pelas fofocas. Então, até no surf, assim, o Medina, né, tava uma fofocaiada danada, porque ele queria levar a esposa dele, esposa namorada, não sei, ele queria levar ela como se fosse a técnica, como se fosse a treinadora. Só que assim, ela é modelo, ela é blogueira, sei lá, não sei como classificar a Yasmin Brunet, mas ela não tem nada a ver com esporte, sabe? E aí você pega nesse momento de Olimpíadas onde só tá entrando o treinador, né? Tem alguns tipos de esporte que nem os treinadores foram junto, então mega restrito por conta da pandemia, e aí eles indo pras redes sociais, falando um monte, porque o COI não tava deixando ela ir, ela falando que era um negócio pessoal com ela. Aí você fica tipo, cara, como assim, sabe? Então, quem é você na fila do pão também, né? Não, foi muito isso. Tipo assim, querida, você acha que o COI não tem nada melhor pra se preocupar do que não deixar você acompanhar o cara? Tipo, pô, o cara não vai morrer, o cara é atleta, o trabalho dele é fazer o trabalho dele em qualquer lugar, né? Com qualquer pessoa ali ou não. Enfim, então foi uma fofoca grande. Acho que o que eu mais vi do surf ali, envolvendo a Medina, foi se roubou ou se não roubou, né? Então, menino, mas isso não foi só do surf, né? Isso foi de mais de um esporte que a galera ficou revoltada. Assim, no surf, eu não entendo nada. Mas
eu vi os comentaristas falando e eu vi as manobras. E assim, ele fez a mesma manobra com o cara sem botar a mão. Então, pra mim, na minha cabeça de leiga, ele fez uma manobra melhor, foi mais difícil. Então ele deveria ter tido uma pontuação maior. Só que é complicado, né? O que eu acho ruim é essa parte que é subjetiva e não objetiva, né? Pô, porque vazou, eu vi eu não lembro exatamente qual repórter da Band lá que colocou as notas de que cada juiz deu. Porra, teve juiz que deu 9,5, teve juiz que deu 9,8, teve um que deu 7,5. Tipo, como assim? É nível 9 ou é nível 7, sabe? Completamente desproporcional que um deu com o outro. Claro que ser subjetivo e cada um ser tocado de forma diferente, pô, ali eu achei que a mão não atrapalhou porque ele foi mais longe, o outro sem mão, mas a onda era mais fácil. Enfim, cada um foi olhando de um jeito. Realmente, eu também nem sou especialista nessa área, mas podia ser mais, sei lá, ginástica artística, que o cara fala, aqui teve o grau de dificuldade, se tocou aqui, tira ponto, se girou assado, tira ponto, se pisou fora, tira ponto. Então tem meio que uma cartilha. Não fica uma dança dos famosos ali que a pessoa gosta da nota, né? Não, eu acho que existe isso pro surf também. Pelo que eu tava vendo, eles classificam as ondas, né? As manobras em termos de dificuldade, de velocidade, de não sei o que, tem os critérios. E assim, eu acho que a gente, por mais que a gente gostaria de dizer que foi roubo, eu não acho que foi roubo, porque eu não sei nem como o Japão conseguiria roubar. A não ser que ele tivesse subornado todos os juízes dos outros países, aí sim, mas se não rolou um suborno, não tem como acontecer, né? Porque tinha juízes de várias nacionalidades, inclusive brasileiras, e tem todo um sistema, né, em que a maior nota e a menor nota dos juízes são descartadas justamente para, se tiver uma muito diferente, não trazer a nota do atleta toda para baixo. Então, tem algumas coisas que eles fazem nessas competições de pontuação subjetiva justamente para tentar deixar mais justo. Então, talvez tenha rolado realmente um erro de avaliação. Putz, essa pessoa não viu direito, ou poderia ter pensado melhor na hora de dar nota. Talvez, mas roubo mesmo? Não sei, né? Por isso que eu prefiro o Canta Comigo do Netflix, que são 100 jurados, tem jurado de fono, tem jurado de performance, tem um monte de jurados lá que o cantor ele se destaca e tem que levantar os 100. Aí é muito melhor. Não fica essa dança do Faustão aí, dança dos famosos. Pelo amor de Deus, tô indignado. A gente é muito passional, né? A gente vê um negócio que, putz, o Gabriel Medina, o cara é bom pra caramba, assim, independente das fofocas, né, do que aconteceu, do que não aconteceu, o cara é bom. E aí, era uma super expectativa em cima dele. Chega na hora, o japonês ganha, lógico que o brasileiro vai ficar revoltado. A única coisa que eu acho ruim é que o pessoal também acaba perdendo a mão, sabe? Ficar indignado, pedir pra comissão averiguar, sei lá, beleza. Só que aí o povo foi pras redes sociais do japonês, xingar o japonês, o pessoal falando um monte de coisa meio racista com orientais. Assim, cara, não vamos perder a mão, não vamos ser escroto, vai. Acabou o jogo lá, não teve mais recurso, acabou, vai embora, acabou, vida que segue. Não, achei que a galera não soube como levar, sabe? E por fim, falar de dinheiro bufunfa nessas Olimpíadas. Até porque foi a Olimpíada mais cara da história, né? Pois é, menino. Uma grana preta, né? Foram 15,4 bilhões gastos. Bilhões. Gente, muito dinheiro, né? E se a gente for olhar, né, certinho, ver quem pagou o quê? 6,7 bilhões foi com dinheiro público, então o Japão tirou aí 6 bilhões do bolso, quase 7, e só 1,5 bilhões foram do Comitê Olímpico Internacional. Então, quer dizer, Exato. O Japão se lascou, e ainda deve ter se lascado muito, porque teve todo esse adiamento, né? Acho que ele deveria ter preparado um monte de coisa para abertura, para bilheteria, para os hotéis, a estrutura da cidade, tananã, e no final não teve nada, ainda teve que adiar. Putz,
Não, estimaram que se cancelasse, né, adiasse, ia ter uma perda de 3 a 4 bi. Então é muita coisa mesmo para não acontecer. Não, uma loucura. Eu fiquei com dó do Japão, eu confesso. E assim, o Comitê Olímpico Internacional, como eu falei, só deu 1,5 bilhões, né? Mas, curiosamente, ele fatura 91% de toda a grana gerada pela transmissão, pelos patrocínios. Então, quer dizer, ele dá pouco e ele ganha quase tudo. Não, tá muito fácil fazer jogo olímpico. Eu também quero ser o COI aí, pô. Você dá ganha coisa pra caramba, não é possível, né? Cara, bizarro. Não é à toa que a população japonesa tá revoltada com o acontecimento dos Jogos Olímpicos, até no momento que a gente tá. Assim, é meio surreal, né? Você vê todo esse gasto para um evento esportivo, que assim, eu sou a favor desde que esteja tudo muito bem controlado, todo mundo bem testado, todo mundo bem vacinado. Mas é meio dividido, né? Entre querer acontecer e querer que não aconteça, né? Ai, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, honestamente. Porque é isso, né? A gente tem que prezar pela saúde, pelo controle da pandemia em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo tem os atletas, tem as pessoas que estavam a vida inteira treinando, tem a questão das idades que a gente falou, enfim, e do próprio país, né? Como que financeiramente o país teve uma grana preta e depois não vai ter retorno nenhum com isso? Enfim, muito complicado. Sim, mas é um valor absurdo que eles gastam, né? Uhum. E ainda bem que vai alguma coisa também para os atletas. E esse ano é a maior premiação, né? Subiu. Eu tinha visto um post do Thiago Reis, inclusive um Instagram bem legal para vocês seguirem também para acompanhar notícias do mercado e tudo mais, que aumentou 43 vezes o que o Comitê Brasileiro pagou, né? Caramba, Pois que é, loucura, menina. não tinha noção disso não. É porque a gente estava vendo, né? As pessoas às vezes acham que quem dá a grana para os atletas é o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional. Mas não, o COI não faz nada. O COI paga para os países e são os próprios comitês que redistribuem, né, que pagam para os atletas. Então, a premiação em cima de medalha é diferente para cada país, né? Tem país que paga mais, tem país que paga menos. A gente estava até vendo que aí depende muito também das modalidades, né? Então, para os atletas que competem individualmente, 250 mil para ouro, 150 mil para prata e 100 mil para bronze. Então, são prêmios bem expressivos, né? É um valor legal, é um valor alto, mas o atleta ele não vive a cada 4 anos, né? Então, ele também tem que ter uma sobrevivência aí, um ganho pelo que ele desempenha no intervalo, né? Então, eu acho excelente, quanto mais puder pagar, que se pague mesmo, porque o cara, faz coisas fora da caixinha, mas também tem que se preocupar com esses 3 anos intermediários aí, né? Uhum. E é complicadíssimo, né? A pessoa que ali ficou em 4º lugar, quase dá uma beliscada no bronze, não vai ganhar absolutamente nada, tipo, daqui a 4 anos a gente se vê e boa sorte tentando de novo. Complicado. Mas aí também, senão vai dar pra todo mundo, né? Sei lá, não sei o que dizer. Aí a gente volta no tópico da valorização do atleta, etc e tal. Para equipes de até 6 atletas, aí o prêmio, obviamente, é um pouco maior, porque a gente imagina que vai dividir, né? Então, 500 mil o ouro, 300 mil a prata, 200 mil reais o bronze. Então, o que a gente não viu foi se entre a equipe, né, comissão, técnica, essas coisas. Né? Então, a gente até prefere não falar se esses 500 vai dividir pelos 6 atletas, porque pode ser que tenha mais pessoas envolvidas aí. Exato. E também cada modalidade vai ter um número diferente, né? O basquete 3x3 é 3 pessoas, o vôlei de praia são 2, o vôlei normal são 6 ou mais, sei lá. É que tem as reservas, né? Tem as reservas. Então, aí depende também, é uma continha mais chatinha de fazer. Sim, quando tem mais atletas, paga mais que 6 atletas, na verdade, paga mais também. Tanto que o ouro é 750, prata 450 e bronze 300 mil reais para equipes com mais de 6 atletas. Então, mesma coisa, como a gente não sabe muito bem como é a divisão certinha e tem grupos diferentes, é melhor só saber a premiação e ver que tá ganhando uma graninha legal e tomara torcer para crescer ainda mais. E a gente pode até achar pouco, mas assim, não é tão pouco assim, né, Gu?
A gente até foi atrás de uma lista dos países que pagam os atletas e o Brasil é o 7º melhor pagador do mundo para os atletas. Então, assim, não tá tão ruim assim, só precisa ganhar as medalhas. O brasileiro é sacana, né? Não, se ninguém ganha medalha nessa porra mesmo, vou dar um prêmio mó alto. Não ganha, fica comigo a grana. Sacanagem. Podia dar sempre pros 3 melhores, independente da medalha, né? Ó, fica uma dica aí, Comitê Brasileiro Olímpico. Mas então, o Brasil ficou em 7º, que a gente viu na reportagem da TV norte-americana. Singapura fica em 1º, os caras são top de linha, então paga bem pra caramba mesmo. Uhum. E o que achei curioso é que o Japão e os Estados Unidos ficam logo abaixo do Brasil, né? O Brasil 7º, o Japão 8º, Estados Unidos 9º. E são países que ganham muito mais medalhas em Olimpíadas, né? O Japão e os Estados Unidos sempre ficam brigando ali no top 5 e eles pagam menos. E até tava falando, será que é porque por ter mais atletas eles ganham um prêmio cheio e então tem que diluir, e o Brasil, por ter menos atletas, acaba conseguindo pagar mais? A gente não conseguiu, a gente não viu, não averigou essa informação, né? Não. Eu acho que tem a ver com a questão do patrocínio, dos atletas não dependerem unicamente do prêmio para ganhar alguma coisa, sabe? Eu acho que os atletas que estão ali numa Olimpíada, talvez eles ganham um salário para treinar, ou eles têm patrocínio. O prêmio é um extra pela medalha. Não é assim, ó, você vai viver desse prêmio, tá? Uhum. Tanto que a gente viu que teve jogador, o Amaral de futebol, acho que em 94, que vendeu a medalha dele, falou que pagou umas continhas e depois fez uma réplica. Estranho, né? Quem compra uma medalha dessa? Então, será que eles derretem o metal e aí o valor não é pela medalha em si, é pelo metal? Será que vale? Sim, tava vendo, 6 gramas de ouro e 200 e 500 e não sei quanto de prata. Será que vale tudo isso? Sei lá, não faço ideia. Eu sei que eu fiquei tristinho com essa notícia, assim, putz, a pessoa dá a vida pra treinar todos os dias, maior sacrifício, ganha medalha e depois tem que vender a medalha, tipo, putz. Você vê, né, como ser atleta no Brasil é punk. Tá bom, mas vamos terminar esse podcast numa nota positiva, porque os jogos ainda estão acontecendo, a gente ainda tem mais perspectivas de medalha, inclusive para vocês que estão ouvindo a gente, vocês estão ouvindo a gente já em agosto, a gente está gravando agora no dia 30 de julho, então pode ser que algumas coisas tenham acontecido aí que a gente não comentou, é porque ainda não aconteceu, tá bom? Espero que vocês do futuro também tragam boas notícias com mais medalhas. Exato. Daqui a uma semana o Brasil foi para número 1 na quantidade de medalhas ganhadas. Deixa eu sonhar, dá licença. Desculpa. Não, notas felizes no final do podcast. Terminamos aqui o nosso 100 metros livres de podcast. Quantas horas será que vai dar esse podcast, Ana? Acho que 1 hora. Mas foi muito bom. Esperamos ser medalha de ouro aí nesse episódio, que foi legal. Várias coisinhas diferentes ali que a gente comentou, que eu mesmo não sabia. É sempre bom falar também dos dinheirinhos que os atletas ganham, incentivo legal para os atletas. Você que gosta de esporte, comenta com a gente qual esporte que você mais gosta. Aproveita que já vai lá nas nossas redes. Se tiver alguma dúvida, curiosidade, sugestão de episódio, pode mandar pra gente, que a gente gosta dessa interação, desse bate-papo. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Ana, muito obrigado pelo bate-papo e com certeza, até breve. Obrigada, Gu, obrigada, pessoal, e até a próxima.